Em suma, o Salmo, ali no primeiro verso, diz: o Senhor, na tradição, né, na versão mais antiga, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o que está dito é que, não é que vão faltar momentos de dor, não é que o choro não vai chegar, não é assim, nada me faltará, que eu vou ter tudo que eu desejo em abundância. O nada me faltará é a presença. A versão original desse salmo é um pouco diferente do que a gente aprendeu. O cuidado, a presença é ressaltada. Sobretudo, Jesus se traduz muito nesse salmo. Ele sabia que essa presença do Eterno era a sua comida, a sua bebida. Ele podia comer e ter o que tivesse, mas o que dava sentido àquilo tudo é que ele tinha uma identidade que marcava essa presença na sua vida. Ele era o filho amado do Pai, que recebia esse olhar atencioso do Pai, suscetível a todas as crises da existência. Jesus teve crise existencial. Se possível, passa de mim esse cálice. Deus meu, por que me abandonaste? Mas uma coisa estava garantida aqui, e é o cerne, é o centro desse salmo: a presença dele não nos faltará. A gente cantava não, talvez eu cante aqui hoje, não sei se eu vou conseguir. Teresa d'Ávila tem uma oração que se tornou um cântico muito bonito, e ele assim: nada te turbe, nada turbe o teu coração, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem essa presença, nada lhe falta, nada lhe falta. Só Deus é o bastante. Parece que ela traduzia a realidade desse Salmo 23. O Salmo 23, ele tem pelo menos, ele tem uma divisão, pelo menos dois elementos assim, para a gente entender o Salmo. A primeira parte, que vai do primeiro verso até o quarto, a gente tem a figura do pastor. Às vezes, por tanta familiaridade, estou errado aqui, Eliseu? Eliseu é o nosso, como é que diz assim? O nosso cenógrafo, que arruma as coisas assim, limpa o ambiente, né? Mas por tanta familiaridade, por vezes a gente pensa que o Salmo trata só da figura do pastor. Porque essa é a expressão forte, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes a gente fica com o Salmo 23 só nesse primeiro verso. Os quadrinhos trazem isso, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não vi nenhum quadrinho assim: deitar-me faz em verdes pastos. Nunca vi um quadro desse. Sempre o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que não é só a figura do pastor. Ali, do primeiro ao quarto verso, essa figura que traduz com familiaridade o estilo de vida do salmista, Davi. Ele era um pastor de ovelhas, então ele faz uma analogia do seu trabalho, da sua relação pastoral com as suas ovelhas, e assim ele trata Deus como esse pastor, que sem a presença dele, as ovelhas morrem. Diferente do boiadeiro, que vai atrás e toca o gado com um grito, e qualquer um pode fazer isso. Um rebanho de ovelhas, para quem tem familiaridade, precisa de um pastor com o qual se identifique. Não é qualquer um, não. As ovelhas precisam de um pastor com o qual se identifique. E ela vai e o pastor não vai atrás tocando, dizendo "oh", ele vai na frente. E diz lá uma palavrinha, o som da sua voz já é identificado pelas ovelhas. As ovelhas seguem esse pastor. E sabe por que ele vai à frente? Porque ele vai vendo, não é qualquer grama que a ovelha pode comer, porque senão ela come mato venenoso e morre.
o pastor precisa levar para o pasto verdinho, pastos verdejantes. Não é qualquer água. Tem as águas ali, por vezes no deserto, que são venenosas. O pastor precisa ir lá para levar a ovelha para a água, que não tenha um perigo de um predador, águas tranquilas. Essa é a figura do verso 1 ao verso 4. Do 5 em diante, até o final, a gente vê a figura do anfitrião, do amigo. Então são duas figuras. Não sei se você tinha pensado nisso, e eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é o pastor e é o amigo. Essa figura que o salmista traz, Deus é aquele que está presente como um pastor que precisa estar presente, senão as suas ovelhas morrem. Esse é Deus. Nós temos sede de Deus. Sem Deus nós morremos. E Deus é esse amigo que nos faz sentar à mesa e beber um cálice de vinho. Um animal não pega uma taça e bebe, né? Não dá para fazer isso. Mas hoje, deixa eu ficar então, sair do quadrinho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deixa eu fundar, quem sabe, um outro quadrinho, aí para você colocar na sala da sua casa. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera, sacia a minha alma. Eu queria ressaltar dois pontos aqui nessa expressão. A primeira é aquela com a qual a gente começou o nosso culto aqui, que é um pensamento antigo, e eu já usei isso aqui várias vezes, e eu acho que a repetição ela é importante. Às vezes é cansativa, e às vezes nos coloca no lugar mais raso, mas vou aqui confessar, sou raso mesmo. Às vezes a gente fica no rasinho. É bom. Não sei se Dante Alighieri ou Blaise Pascal. Eu sempre tenho essa dúvida. Prometo que quando sair daqui eu vou confirmar essa história. Diz assim: a maneira como você vê Deus é a maneira como você vai conceber o mundo. Como você trata seu porteiro, como você trata seu filho, como você trata sua esposa, como você trata seu cachorro, como você trata a flor, como você trata seu carro, como você trata a sua roupa, como você se olha no espelho. A maneira como você concebe Deus é a maneira como você vai conceber todas as coisas. O Salmo, ele trata não de uma caricatura, mas de uma imagem de Deus, que foi ressaltada por Jesus. Ele me leva para pastos verdejantes. Ele vai na frente e sabe que eu preciso comer aquela graminha. Ele me leva para junto das águas tranquilas. Ele sabe que eu preciso de respirar, de alento para me acalmar. Vou ali para o lugar da tranquilidade e eu preciso dessedentar essa sede que faz com que o meu corpo todo se desfaleça. Essa figura de Deus é muito importante para nós. E deixe-me trazer aqui esse elemento místico mesmo. A mística precisa ser, por vezes, trazida de volta, que é essa relação com o que a gente não conhece e não sabe explicar. Deus é o inominável, é o inexplicável. Deus é aquele que a gente vai dizer tudo sobre Ele e ainda vai faltar. E tudo que a gente diz, por vezes, pode até contradizer quem Ele é. Tudo que eu digo que Ele é e o que Ele não é, até o nome Deus, a gente já tem dito isso aqui, é muito pouco. E é com essa realidade que a gente deve, todos os dias, se relacionar. Porque isso nos faz pensar uma coisa. Diante desse olhar de Deus, faz com que eu tenha um olhar para mim mesmo e diz assim: caramba, esse é Deus. Eu sou limitado, eu não posso, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todas as coisas, mas Deus tem. E eu trago aqui
uma pista então para a gente sair dessa mística do que está para lá, para trazer essa mística para dentro da gente. Jesus disse que esse Deus, esse Espírito, habita dentro de nós. Então é possível acessar essa presença. É possível, sim, encontrar insights, respostas, caminhos, quando a gente para e intencionalmente a gente faz esse mergulho para olhar para Deus. A maneira como a gente concebe Deus é a maneira como a gente vai conceber todas as coisas. E a maneira que a gente pode encontrar Deus é no lugar onde Ele está. Primeiro conselho: a vida é muito corrida, a gente tem muitos afazeres, a gente não tem tempo para nada. Essa semana eu li um texto sobre isso. Depois dessa afirmação vinha a palavra assim: mentira. A gente tem tempo sim, é só a gente intencionalmente se programar para fazer as coisas essenciais. E tempo é uma questão de preferência, gestão de energia, prioridades, agenda. E bom você falar isso, a Cristina falou aqui, vocês não estão ouvindo, assim, tempo é questão de preferência. Me permitam aqui a alusão, eu não vou dizer o nome, mas eu acompanhei uma pessoa num trabalho de orientação. Ele era um CEO de uma empresa aqui no Brasil. E ele estava num momento de crise. E depois de dois ou três encontros ali, a gente já tinha tido uns avanços assim, e eu fui ali com ele assim: vamos olhar a sua agenda? Vamos olhar a sua agenda. Imagina um CEO que não tinha o controle da sua agenda. E pasmem, beabá. Só colocar as coisas no lugar. Segunda-feira de manhã, segunda-feira à tarde, segunda-feira à noite, quarta-feira às 3 horas da tarde, sexta-feira às 10 da manhã. Qual é o teu tempo intencional para fazer esse mergulho, para ir ao encontro dessa presença, desse Deus que nos é apresentado? Não para a gente ficar com as suas caricaturas de tudo que a gente ouve, mas que a gente possa experimentar de verdade quem Ele é, porque Ele está dentro de nós. Deus está dentro de você. Você hoje, nessa manhã, parou aqui para escutar isso, para ouvir. Deus está dentro de você. Pare um tempo essa semana, feche seus olhos, fique em silêncio. Não faz uma oração não, porque a gente está acostumado a fazer oração e começar a falar, né? Normalmente a gente na oração pede muito a Deus. Rubem Alves tem aquele texto maravilhoso, né, da escutatória. A gente está muito ávido para falar, mas muito pouco condicionado para ouvir. Cala um pouquinho, ouve mais, medita, rumina, encontra aquilo que está dentro de você, que foi colocado aí por Deus, a sua essência, e está lá dentro, e pode falar muito de quem é Deus e revelar essa presença de uma forma diferente, especial. Lembrando que a maneira como você vê Deus vai fazer com que você olhe para todas as demais coisas ao seu redor. A segunda coisa é a palavra de Santo Agostinho. Santo Agostinho, numa das suas falas, nas suas confissões, ele diz: minha alma só descansa, só encontra descanso quando? Descansa em ti. Minha alma só encontra descanso quando eu encontro descanso nele. Minha alma só descansa quando eu sacio a minha sede nele, sacio a minha fome, descedento a minha sede nele. Eu e você temos essa fome, eu e você temos essa sede. E sabe uma coisa? Não adianta a gente fugir disso.
A nossa primeira sede é a sede de Deus, porque é o maior representante do acolhimento que a gente tem nesse mundo, nessa existência. Tem uma expressão bíblica que eu gosto em parte, mas eu gosto. Todo mundo pode me abandonar. É porque fala de pai e mãe, e eu não tenho essa ideia do meu pai e minha mãe. É inconcebível. Mas a expressão é, ainda que. Então, é uma figura, né? Ainda que seu pai e a sua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. A gente tem necessidade dessa pessoa, dessa imagem em nós, porque é o primeiro elemento da nossa vida. Todos os dias, nós não podemos esquecer, deixa eu falar de uma forma positiva, todos os dias nós temos que nos lembrar de que nós temos essa sede, nós temos essa fome, e Ele está lá. O Salmo diz que esse pastor, que está em nós, que está presente, está todos os dias disponível, para que a gente possa se alimentar dele. Mais uma vez, intencionalmente, para se alimentar de Deus, para comer dele, para beber dele, a sua alma tem sede. Também gosto dessa expressão do Dostoiévski, repito aqui insistentemente: no coração do homem tem um vazio que é do tamanho exatamente de Deus. Hoje, nessa manhã, a gente veio para colocar um quadrinho na nossa sala. Diferente do Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para colocar na nossa sala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quem sabe você possa escrever isso, um pedaço de papel, e colocar no seu espelho, no seu armário. Quem sabe esse seja o primeiro passo para você ter esse momento intencional de encontro, de saciedade, de refrigério, de descanso para a sua alma. Há poucos dias, ou há pouco tempo, falava aqui da Sociedade do Cansaço, aquele livro maravilhoso, que faz a gente pensar o quanto a gente está cansado, mas a gente tem a possibilidade de descansar. Eu não sei o que é que te faz sentir aí cansado, sobrecarregado. Finalizo com a fala de Jesus, que nós conhecemos também quase tanto quanto o Salmo 23. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês e darei descanso para as suas almas. Deixa eu ler esse texto nessa versão da Bíblia Mensagem. Lembrei aqui agora, Mateus 11. Deixa eu ver que página é aqui para você. Mateus 11, se eu não me engano, é o 30. Olha, 1393 aqui. Obrigado, Val. A 92 é o verso 11, mas a 93, 1393 é ali o verso 28 a 30. Será que a gente pode ler juntos esse texto aqui? Lembrando, só rapidinho para te dar um contexto aqui, né? Esse tempo em que Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, havia uma carga muito grande entre os ouvintes de Jesus. Era uma carga tanto do domínio romano, que impunha ali pesados impostos, uma carga de domínio forte, quanto do próprio judaísmo, que impunha sobre os seus cidadãos um peso religioso muito grande. Havia mais de 2.000 mandamentos, 630 mandamentos mais próximos, que eram cotidianos, que a pessoa precisava cumprir para ser, por assim dizer, uma pessoa que tivesse comunhão com Deus, tivesse aprovação de Deus. E ainda tinha o peso do holocausto, do sacrifício que era comprado no templo. E ali o povo mais pobre
mais humilde, os marginalizados, aqueles que eram proscritos. Pensa aqui, quem é marginalizado na nossa sociedade? Essa turma ficava de fora do olhar de bons cidadãos, de dignidade, de aprovados por Deus, e uma culpa social enorme a ponto de viverem afastados das rodas e do convívio em algumas reuniões sociais. E Jesus diz isso então, olha aqui, o peso da religião era tão grande, e eu gosto dessa tradução porque traduz muito o contexto em que Jesus vivia lá. E assim como nós vamos no Salmo, e vamos, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, depois, né? Antes disso, conduz-me a pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha o que Jesus diz, vamos juntos? Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. A minha oração nessa manhã é que a gente aprenda com Jesus, que a gente tenha a visão de que Ele teve, de quem era Deus, e por isso deu a Ele condições de viver seguro, na certeza de que a presença, a sua presença, Paizinho, Abba, me basta.